de estranhos artefatos alienígenas caindo do céu aos restos desenterrados de um T-Rex com asas, além de arqueólogos que podem ter encontrado o verdadeiro Santo Graal. Hoje vamos analisar as coisas mais incríveis encontradas recentemente na Terra. Se você quisesse construir uma flecha, de que material faria? Aço? Talvez madeira? Bom, seja qual for a sua escolha, saiba que você nunca vai ser tão trevoso quanto esse ferreiro suíço de 3.000 anos atrás, que decidiu fazer a ponta da sua flecha com um meteorito. Esse artefato da Idade do Bronze foi descoberto na década de 1880 em Morgen, na Suíça, e a princípio a sua aparência peculiar foi atribuída à ferrugem, mas em 2023 o artefato foi reexaminado com raio-x, que revelou que não era uma flecha comum. Na verdade, ela veio do espaço. A ponta realmente foi feita de ferro extraído de um meteorito, que caiu a mais de 2.250 km de distância na Estônia, no ano de 1500 a.C. Meteoros são pedaços de rocha espacial que entram na atmosfera da Terra, e quase 50 toneladas desse material meteórico se aproximam do nosso planeta todos os dias. 95% contém metais como ferro e níquel, mas geralmente são vaporizados na atmosfera antes de atingirem o solo. Então essa é uma descoberta muito especial e rara. Isso permitiu que os pesquisadores deduzissem que, uma vez que alguém encontrou e coletou esse meteorito, o metal que ele continha deve ter sido distribuído pela Europa por meio do comércio, até ser usado para fabricar essa flecha. Isso significa que não apenas os guerreiros antigos eram totalmente heavy metal, mas que as comunidades também negociavam ferro meteórico por volta de 800 a.C., o que é realmente incrível. Vamos sair do espaço e ir para o mar, rumo à costa da Austrália, uma terra conhecida pelos seus bichos assustadores, calor escaldante e, claro, a Grande Barreira de Corais, abrangendo mais de 35 milhões de hectares ao largo da costa de Queensland. Essa maravilha natural do mundo é tão grande que pode ser vista do espaço, e ainda nem chegamos perto de mapeá-la por completo. Isso significa que ainda tem muita coisa para descobrir. Em 2020, pesquisadores se depararam com algo incrível no fundo do mar da Grande Barreira de Corais do Norte. Ao mapear a área, eles encontraram um enorme recife isolado, com quase 490 metros de altura e 1,6 km de largura. Isso é mais alto que o Empire State Building, e foi o primeiro novo recife de coral descoberto em 120 anos, tornando essa uma descoberta bem importante. O recife é tão grande que, se ele fosse um prédio, seria classificado como super alto, um nome dado a estruturas entre 300 e 600 metros. Além disso, ele leva o prêmio de estrutura mais alta da Austrália, roubando o título de uma torre de rádio de 387 metros, em uma estação de comunicação naval em Exmouth. A descoberta foi um completo acidente, e uma semana depois, os pesquisadores retornaram para explorar o recife de perto e transmitir ao vivo as suas descobertas com um robô subaquático chamado Sebastian. Olha como ele é maneiro. As câmeras do Sebastian permitiram que os pesquisadores descobrissem que o recife é isolado, o que significa que, embora esteja conectado ao fundo do mar, ele não está ligado a outros recifes. No entanto, o Sebastian também descobriu que, apesar do isolamento dele, está repleto de vida, povoado por uma variedade de peixes de recife e tubarões cinzentos. Falando em cidades subaquáticas, a maioria de vocês provavelmente já ouviu falar de Atlântida, a ilha mística da mitologia grega que foi afundada no oceano pelos deuses. A história fantástica se tornou uma parte importante da cultura pop, e ao que parece não é tão absurda assim, já que algumas cidades de verdade também desapareceram. Em 2020, o arqueólogo Zahi Hawass e sua equipe iniciaram uma escavação na margem oeste do Nilo, perto da cidade de Luxor, na esperança de encontrar um templo funerário construído para o faraó Tutankhamon após sua morte. Em vez disso, enquanto escavavam o solo, descobriram algo ainda mais surpreendente: uma cidade inteira preservada, composta por casas de barro com paredes sinuosas que lembram serpentes. Não havia registros da existência dessa cidade, então inicialmente Zahi não tinha ideia de quem a construiu e a apelidou de Cidade Dourada, devido aos edifícios que datavam da Era do Ouro do Antigo Egito, de 2613 a 2494 a.C. Porém, a descoberta de uma série de jarros de vinho com inscrições hieroglíficas revelou seu verdadeiro nome e história: Aton Deslumbrante, uma cidade fundada pelo faraó Amenófis III há mais de 3.000 anos. Ela estava quase perfeitamente preservada sob a terra e é considerada a descoberta arqueológica mais importante desde a tumba de Tutankhamon em 1922. Ao longo de 7 meses, os arqueólogos da equipe de Hawass escavaram a área e descobriram vários bairros enterrados, além de objetos como amuletos de escaravelhos, cerâmicas e ferramentas. Tinha até uma padaria, com uma área de cozinha tão grande que era suficiente para atender um grande número de pessoas, dando pistas sobre como os antigos egípcios viviam.
existiam. Acho que isso prova que cidades inteiras realmente podem se perder no tempo e serem encontradas de novo. Tá, mas quem aí vai se sacrificar pela equipe e entrar em um submarino para descobrir a Atlântida? Me inclua fora dessa, porque depois dessa próxima descoberta, eu nunca mais quero pôr os pés num submarino. No meio militar, às vezes uma missão ultra secreta pode funcionar bem demais, e houve casos em que soldados em missões secretas desapareceram em ação e nunca mais foram encontrados. Foi o caso do HMS Triumph, um submarino britânico de operações especiais, que realizou mais de 20 operações secretas durante a Segunda Guerra. Em 1942, ele foi encarregado de resgatar um grupo de refugiados britânicos de uma ilha grega ocupada pelos alemães, chamada Antiparos, mas nunca apareceu. E por causa do seu status de operações especiais, não era possível rastrear o submarino. Assim, a embarcação com seus 64 ocupantes foi declarada desaparecida, com os refugiados sendo presos pelas forças alemãs e o destino do Triumph permanecendo um mistério por décadas. E isso até agora. No final da década de 90, um mergulhador grego chamado Kostas Toktarides se interessou pela história. Ele começou a procurar os destroços rotineiramente por mais de 25 anos, até que em 2023 finalmente os encontrou a mais de 9,5 km do Cabo Súnio, na Grécia, a uma profundidade de 203 metros. A profundidade e as correntes subaquáticas eram muito perigosas para mergulhadores, então Kostas acabou encontrando o submarino com um veículo subaquático operado remotamente. Em seguida, ele usou a câmera do veículo para explorar o submarino e logo descobriu que a parte frontal do casco havia sido danificada por uma explosão, revelando a causa do desaparecimento. Foi impossível identificar se a explosão foi interna ou externa, então não sabemos se o submarino afundou por causa de um ataque ou por causa de uma falha mecânica, mas como as escotilhas dos destroços ainda estavam fechadas, isso sugeriu que no momento da explosão o submarino estava em um mergulho profundo e os restos mortais dos 64 passageiros ainda estão lá dentro. Perturbador. Isso o classifica como um túmulo de guerra marítimo. Então a localização exata do submarino não foi revelada ao público para impedir que mergulhadores curiosos perturbem o local, mas a descoberta resolveu oficialmente um caso arquivado de 85 anos e permitiu que as famílias dos soldados finalmente soubessem onde eles foram sepultados. Acredite ou não, essa foto não foi tirada no inferno, e a cachoeira de sangue é um verdadeiro fluxo de líquido em frente à geleira Taylor na Antártida. A cachoeira parece um sinal do apocalipse, mas na verdade ela surge de um antigo lago que está preso sob os 400 metros da geleira. Há cerca de 5 milhões de anos, o oceano inundou a Antártida Oriental, criando um lago salgado interior. Então, 3 milhões de anos depois, geleiras se formaram sobre o lago, aprisionando uma bacia d'água salgada cristalina, que permanece isolada desde então. Conforme mais e mais água na superfície do lago congela, a concentração de sal aumenta gradativamente, e atualmente a água é cerca de 3 vezes mais salgada que o oceano. Isso significa que essas águas não congelam, mesmo com a temperatura muito abaixo de zero. Mas o que explica essa cor sinistra? Bem, o lago que a origina não é vermelho, mas é incrivelmente rico em ferro. Assim, a água na cachoeira de sangue fica vermelha à medida que o ferro interage com o oxigênio do ar. Mas essa não é a única descoberta surpreendente. Cientistas atuais descobriram que quando o lago congelou, aprisionou uma comunidade de micróbios que evoluíram sem luz e oxigênio e com pouco calor. Assim, à medida que os micróbios são expelidos da cachoeira de sangue, podemos analisá-los e entender melhor como a vida alienígena poderia existir em lagos subglaciais parecidos aos que se acredita existir em Marte. Essas minúsculas criaturas podem guardar o segredo da vida extraterrestre, só que ainda estamos fazendo descobertas sobre a vida no nosso planeta. Em 1933, na cidade de Harbin, na China, um homem trabalhava na construção da ponte Dongjiang quando descobriu um estranho crânio humanoide enterrado às margens do rio Songhua. O crânio claramente não era humano, mas como o trabalhador chinês estava trabalhando em uma região ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, decidiu não entregar o interessante artefato ao seu chefe e ao governo japonês. Em vez disso, ele o enterrou em um poço abandonado, onde permaneceu escondido por 85 anos até 2018, quando revelou sua localização à sua família em seu leito de morte. O crânio foi recuperado e doado ao Museu de Geociências de Hebei, que realizou testes e fez uma descoberta inovadora. Pertencia a uma espécie de humano antigo, ainda não descoberta, que os pesquisadores chamaram de Homolong, ou Homem-Dragão. Peraí, isso significa que descendemos de dragões? Claro que não, né? O crânio recebeu o nome da província de Heilongjiang, que se traduz como Rio do Dragão Negro. Então, infelizmente, o Homem-Dragão não conseguia cuspir fogo, e os pesquisadores descobriram que, em termos evolutivos, eles eram mais semelhantes ao Homo sapiens do que até mesmo os Neandertais. Até o momento, o crânio do Homem-Dragão é o maior crânio de Homo já registrado, e acredita-se que tenha pertencido a um homem de 50 anos, que viveu há cerca de 146 mil anos. E eu achando que o meu vô era velho. Alguns especialistas pessimistas afirmaram que não acreditam que o crânio seja de uma nova espécie, e sim
um exemplar único de uma espécie humanoide previamente descoberta, chamada Homo daliensis, que foi encontrada na China em 1978. De qualquer forma, o crânio ainda é uma peça incrível da história da humanidade, que ficou enterrada em um poço por quase meio século. E, aliás, que bom saber que os humanos modernos não evoluíram de dragões, exceto pelos homens lagarto que governam o mundo. Vocês sabem de quem eu tô falando. E agora vamos passar de répteis para pássaros gigantes. Sim, membros pré-históricos preservados não são exclusividade dos filmes lá do B dos anos 50, já que esse pé aqui de 3.300 anos foi descoberto por arqueólogos em uma caverna no Monte Owen, na Nova Zelândia. Acontece que essa descoberta assustadora pertenceu a um gigante antigo de verdade. A espécie de ave não voadora, conhecida como moa, percorria toda a Nova Zelândia sobre duas longas pernas, podendo atingir até 3 metros de altura. Infelizmente, após a chegada dos primeiros humanos na Nova Zelândia, há cerca de 800 anos, o moa foi caçado até a extinção. Mas, por sorte, essa garra em particular foi encontrada perfeitamente preservada, devido a uma combinação de umidade mínima e ventos secos na caverna, os quais a mantiveram intacta por mais de 3.000 anos. Eu só espero que quem encontrou tenha feito a coisa certa e usado para pregar uma peça encostando no ombro dos outros colegas. Os humanos sempre buscaram nas estrelas um sinal de que não estamos sozinhos no universo, mas até hoje, os únicos sinais de vida extraterrestre inteligente foram círculos em plantações, claramente criados por farsantes, e fotos borradas de manchas no céu. Mas que tal essa aqui para os céticos? Em abril de 2024, um fazendeiro e seu filho em Saskatchewan, no Canadá, se depararam com uma espaçonave de verdade que havia caído na Terra. A dupla caminhava por suas terras quando descobriu um estranho pedaço de destroço que pesava mais de 45 quilos e era feito de um composto de fibra de carbono, além de uma estrutura de alumínio reforçada em formato de colmeia. Eles ficaram perplexos e a mídia local imediatamente se dirigiu à fazenda para debater se aquilo poderia ser um remanescente de uma nave alienígena. Bom, desculpa estragar sua ilusão, mas especialistas logo chegaram ao local e resolveram esse mistério. Eles rapidamente constataram que esse dispositivo galáctico é, na verdade, parte de um foguete artificial que caiu na Terra após o lançamento. Quando um foguete é lançado, certas partes, como os propulsores, são ejetadas para queimar na atmosfera, mas raramente elas conseguem atravessar a atmosfera e caem no solo. Incrivelmente, essa não é a primeira vez que detritos espaciais aparecem só em Saskatchewan, já que na década de 60, um caçador encontrou um pedaço semelhante de material acidentado, que acabou sendo um satélite que havia saído de órbita. Mais recentemente, em 2022, um estranho pedaço de detrito de quase 3 metros de comprimento foi descoberto em uma fazenda de ovelhas do outro lado do mundo, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Descobriu-se que era um pedaço de um foguete da SpaceX, que não conseguiu queimar na atmosfera, e depois de uma investigação, foi determinado que esse foguete em Saskatchewan também era da SpaceX. Depois que isso veio à tona, a SpaceX comprou o pedaço de volta do fazendeiro para descobrir por que ele não havia sido destruído pela atmosfera. Então, apesar da ideia assustadora de detritos espaciais caindo na Terra em áreas povoadas, a história teve um final feliz. O fazendeiro usou dinheiro para construir uma quadra de hóquei em sua cidade. Os canadenses realmente levam esse esporte muito a sério. E agora vamos de espaçonaves para algo mais medieval. Em 2017, o esqueleto dessa estranha criatura foi encontrado na cidade de Zhangjiakou, na China, deixando os moradores que o descobriram convencidos de que eram os restos mortais de um dragão de verdade. A carcaça tinha 18 metros de comprimento e se assemelhava muito aos dragões das lendas chinesas. E quando as autoridades chegaram ao local, levaram o esqueleto para examiná-lo. Desde então, nenhuma outra notícia foi publicada, e muitas pessoas acreditam que o silêncio do governo prova que os ossos são reais. Mas houve inúmeros casos de pessoas que encontraram dragões ao longo dos anos, e quase sempre se comprovou que se tratava de uma combinação de esqueletos de outros animais, misturados para parecerem um monstro. Os céticos acreditam que os restos mortais nesse vídeo foram feitos usando dezenas de esqueletos de cães e ovelhas, e que a cabeça do dragão se parece suspeitosamente com um crânio de vaca. Infelizmente, como o governo não ofereceu nenhuma resposta, talvez a gente jamais saiba a verdade, mas a história sobre os ossos de cachorro é atualmente a explicação mais plausível para a descoberta, o que realmente é lamentável. Mas vamos ver algo menos deprimente. Desde que foi mencionado pela primeira vez em um romance francês no século XII, as pessoas procuram pelo Santo Graal, um cálice do qual Jesus supostamente bebeu na última ceia e que foi usado posteriormente para coletar o seu sangue após a crucificação. Reza a lenda que beber desse cálice mágico concede poderes de cura milagrosos e juventude eterna, mas isso não passa de mito, né? Em 2024, internautas se convenceram de que arqueólogos haviam descoberto o famoso artefato durante uma escavação em uma tumba de 2.000 anos em Petra, na Jordânia. E eu sei que você tá pensando, não, esse aqui não é o enredo de Indiana Jones e a Última Cruzada, também conhecido como o melhor filme de todos os tempos. Bom, às vezes a vida imita a arte, e enquanto nosso protagonista encontrou o Santo Graal em Petra, no clássico de 1989, arqueólogos podem
podem ter feito a mesma descoberta durante uma varredura de rotina no famoso mausoléu Al-Qasné. A varredura detectou uma câmara oculta diretamente abaixo da estrutura, e quando os arqueólogos começaram a escavar, encontraram uma tumba desconhecida, contendo 12 esqueletos que repousavam entre artefatos de bronze, ferro e cerâmica, que datavam do século I a.C. Eles não sabiam quem eram essas 12 pessoas, mas chamou atenção que um dos esqueletos estava sepultado com um cálice de cerâmica na mão. Os arqueólogos o associaram ao Santo Graal quando anunciaram a descoberta, destacando o formato do cálice e a conexão com Indiana Jones. Só que seus comentários foram irônicos, e os especialistas não estão realmente convencidos. Ainda não há evidências de que o Graal realmente existiu. E, bom, o esqueleto que estava segurando, pelo jeito, não recebeu juventude eterna. Além disso, depois de uma análise mais detalhada, os pesquisadores acreditam que o misterioso cálice seja a parte superior de uma jarra quebrada. Sim, isso é decepcionante, mas não significa que a descoberta tenha sido insignificante. Petra foi habitada pelos nabateus, uma civilização antiga que existiu entre o século III a.C. e o século I d.C. Pouco se sabe sobre as suas práticas funerárias. Então a tumba recém-descoberta deu aos arqueólogos uma grande visão da cultura nabateia. E ok, tudo isso é bem interessante, mas não é tão legal quanto encontrar o verdadeiro Santo Graal. Ainda assim, até onde eu sei, ninguém tentou beber desse cálice antigo ainda. Não dá pra descartar a possibilidade de ser o Santo Graal até alguém tomar um golinho. Deixando Indiana Jones de lado e viajando para outro lugar, em 1722, o explorador holandês Jacob Roggeveen se deparou com uma misteriosa ilha remota no Oceano Pacífico, com habitantes amigáveis, colinas verdejantes e centenas de enormes cabeças de pedra que se projetavam da terra. Até hoje, as icônicas cabeças Moai da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, permanecem um dos marcos mais famosos do mundo. Elas foram construídas com pedra vulcânica entre 1100 e 1500, e incrivelmente, as cabeças também têm corpos, embora a maioria deles tenha afundado naturalmente no solo, ficando enterrados até os ombros. Apesar da fama das cabeças, o motivo da sua construção se perdeu para a população indígena de Rapa Nui e sempre intrigou estudiosos e arqueólogos. Mas em 2024, pesquisadores podem finalmente ter desvendado o mistério. A Ilha de Páscoa tem pouquíssimas fontes naturais de água doce, e as que existem são de difícil acesso, mas os primeiros habitantes dessa ilha deviam conseguir água potável em algum lugar, não? Bem, os especialistas acreditam que eles sobreviviam graças à descarga de água subterrânea proveniente de aquíferos, que são corpos de solo subterrâneo ou rocha permeável saturada de água. Na Ilha de Páscoa, a água desses aquíferos fluía subterraneamente antes de atingir a superfície na costa, e isso está de acordo com relatos do século XVIII sobre os ilhéus nativos bebendo água diretamente do mar. Os colonizadores achavam que eles estavam bebendo água do mar, mas na verdade estavam bebendo água doce dos aquíferos, à medida que ela desaguava no oceano. Depois de estudar os locais onde a água doce dos aquíferos chega à superfície, pesquisadores descobriram que todos eles tinham uma cabeça Moai por perto, sugerindo que as estátuas eram usadas para marcar locais com água potável. Alguns argumentam que isso é só uma incrível coincidência, mas muitos especialistas concordam que essa deve ser a razão para as famosas cabeças. Portanto, para uma sociedade do século XII, o povo Rapa Nui estava claramente muito à frente dos demais por esse pensamento engenhoso. Antigamente, se um explorador como Jacob Roggeveen quisesse descobrir uma ilha ou uma cidade perdida mítica, teria que navegar pelo oceano ou se aventurar na selva com um facão e um sonho. Mas hoje, podemos encontrar civilizações antigas simplesmente disparando lasers no solo. Essa história começa no século XVI, quando os colonizadores espanhóis desembarcaram na América Central e do Sul e ouviram rumores de uma grande e próspera cidade escondida na floresta amazônica, feita inteiramente de ouro. Essa cidade lendária ficou conhecida como Eldorado, mas após muitas expedições fracassadas na selva, acabou sendo descartada como um mito. Desde então, os especialistas acreditavam que a Amazônia era hostil demais para abrigar uma civilização tão avançada, e era amplamente aceito que os povos que de fato viviam na Amazônia habitavam apenas pequenos assentamentos. Mas tudo isso mudou no início de 2024, quando uma equipe de pesquisadores utilizou tecnologia de ponta para reexplorar a Amazônia e desvendar os segredos da Cidade Dourada. O pesquisador Stephen Rothstein e sua equipe começaram a explorar a Amazônia com o LiDAR, um método de sensoriamento a laser que pode ser suspenso de um avião para mapear o solo abaixo e gerar uma varredura 3D do terreno. Isso permite detectar quaisquer mudanças de elevação na área e determinar se existem construções ou estradas antigas enterradas na superfície. Quando Stephen usou o LiDAR na região de Upano, no leste do Equador, encontrou 6.000 plataformas elevadas sob o solo, que pareciam ser fundações de casas e estradas retas construídas pelo homem. Eles começaram a escavar e encontraram um assentamento que é o maior e mais antigo já encontrado na Amazônia, com uma população estimada em até 100.000 pessoas, que teriam vivido ali há 2.500 anos. A complexa sociedade urbana mudou completamente a visão acadêmica
da vida antiga na Amazônia, e logo as pessoas começaram a comparar a descoberta com Eldorado. Mas será que Stephen realmente encontrou a lendária Cidade Dourada? Bom, provavelmente não. Em primeiro lugar, quando escavaram o local, encontraram lareiras e estruturas feitas de pedra, e não de ouro. Além disso, Stephen estima que qualquer civilização que tenha vivido ali tenha partido por volta de 500 d.C., mais de 1000 anos antes dos colonizadores desembarcarem e começarem a procurar por Eldorado. Portanto, a cronologia simplesmente não bate. Ainda assim, a descoberta de Stephen é incrivelmente significativa, provando que cidades gigantescas com até 100 mil habitantes realmente existiram na floresta tropical. E vai saber, se a cidade de Upano pôde passar despercebida por centenas de anos, talvez a Cidade Dourada também esteja escondida nas profundezas da Amazônia. Mas artefatos misteriosos não estão só aqui na América do Sul. Em 2013, um usuário do Reddit, com uma conta agora excluída, explicou que estava caminhando pela costa dos Estados Unidos quando encontrou essa estranha tabuleta de argila enterrada na areia. A foto foi compartilhada em todas as redes sociais, e as pessoas nos comentários notaram que a figura semelhante a uma lula se parecia muito com o Cthulhu, um deus antigo dos livros de H.P. Lovecraft do início do século XX. No universo de Lovecraft, o monstro vive sob o oceano em uma cidade submersa, e quando emerge, consegue controlar a mente das pessoas e levá-las à loucura. Mas o monstro é fictício, e os comentários na postagem do Reddit sugerem que a conta, agora excluída, pertencia a um artista que fazia modelos. Além disso, há outras tábuas semelhantes para compra no Etsy. Portanto, é provável que o artefato seja só uma falsificação. Mas quem sabe, talvez o autor da postagem original realmente tenha caído sob o controle de Cthulhu e o monstro tenha feito excluir a sua conta. Aí eu tenho que dizer que o monstro mandou muito bem. Essa descoberta provavelmente é uma farsa, mas algumas tábuas antigas ainda mais impressionantes são totalmente verdadeiras. Se você tivesse que adivinhar, por que acha que a escrita foi inventada? Para escrever poemas bonitos ou para registrar eventos históricos? Nada disso. Na verdade, foi para fins tributários. Recentemente, um recibo de 3.500 anos, impresso em uma pequena tábua, foi descoberto na província de Hatay, na Turquia, após os devastadores terremotos de 2023. Um conjunto de ruínas arqueológicas chamado Alalak foi danificado pelo terremoto, e quando os arqueólogos chegaram para fazer restaurações, encontraram a tábua de 4,3 por 3,5 centímetros escondida entre os escombros. Pesquisadores descobriram que ela estava escrita em cuneiforme, a forma de escrita mais antiga conhecida no mundo. O antigo sistema de escrita consistia em pressionar um estilete de junco em uma tábua de argila úmida, criando uma escrita que se assemelhava a um padrão de cunhas. Ele teve origem na Mesopotâmia, uma sociedade antiga amplamente considerada o berço da civilização. A escrita cuneiforme mesopotâmica é anterior até mesmo aos hieróglifos. E quando os especialistas decifraram a tábua, descobriram que se tratava de um recibo, documentando a compra de 200 mesas, cadeiras e bancos de madeira. Com essa quantidade deve ter rolado um senhor desconto. Essa tábua, juntamente com outras descobertas semelhantes, levou os historiadores a acreditar que a forma mais antiga de escrita foi inventada principalmente para fins administrativos, como o registro de recibos. Parece meio bobo, mas para contextualizar, na Mesopotâmia, não pagar impostos era punível com a morte, então faz sentido que as pessoas quisessem comprovantes escritos de pagamentos. Eu sou péssimo com finanças, com certeza não ia ter sobrevivido. Não estavam brincando quando disseram que as únicas certezas da vida são a morte e os impostos. Todo mundo adora o cinema, mas como você ia se sentir ao assistir um filme cercado por restos mortais? Bem, em 2004, a polícia de Paris realizou uma inspeção de rotina nas catacumbas, uma rede de túneis de 290 quilômetros de extensão sob a cidade, usada para armazenar os ossos dos falecidos no século XVIII. Elas abrigam cerca de 6 milhões de corpos, e enquanto a polícia descia pelos túneis sinuosos, encontrou uma vasta sala com 400 metros quadrados, contendo uma tela de cinema e equipamentos de projeção. 20 assentos foram esculpidos na própria pedra, e uma caverna menor ao lado tinha sido transformada em um bar-restaurante improvisado. A polícia não tinha ideia de quem construiu o cinema secreto, ou como instalar um sistema elétrico profissional no fundo do túnel. Mas quando retornaram 3 dias depois com reforços, a caverna estava completamente vazia, e a única coisa que restava era um bilhete que dizia: "Não tentem nos encontrar". A polícia ainda não sabe quem criou o cinema, e essa história é mais assustadora do que qualquer filme de terror. Mas deixando de lado as criaturas fantásticas e falando de coisas reais, vem comigo conferir a descoberta de um verdadeiro monstro. Todo mundo sabe que há 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra e dizimou os dinossauros. Mas os grandes répteis não desapareceram sem deixar rastro, e os seus descendentes diretos ainda caminham, ou melhor, ainda voam entre nós, na forma de pássaros. Os Theropoda eram um grupo de dinossauros bípedes, que incluía o T-Rex e o Velociraptor, e inacreditavelmente, terópodes menores evoluíram diretamente para os pássaros de hoje. O salto do T-Rex para um pombo é bem extremo,
Mas em 2023, uma nova descoberta encontrou uma ligação perdida entre as duas espécies e revelou algumas respostas sobre como essa evolução aconteceu. Na província de Liaoning, na China, paleontólogos encontraram um fóssil de 120 milhões de anos, com o corpo de uma ave e a cabeça de um T-Rex, batizado de Kratonavis zui. Esse achado notável está bem no meio da trajetória evolutiva entre dinossauros e aves, com uma incrível mistura de características aviárias e não aviárias. A maioria das aves consegue mover as mandíbulas superior e inferior de maneira independente, o que lhes permite construir ninhos e limpar o corpo. Mas apesar das asas e penas, o crânio e a mandíbula do Kratonavis eram quase idênticos ao de um T-Rex, permitindo que ele movesse apenas a mandíbula inferior. Além disso, a criatura tinha ossos metatarsais excepcionalmente longos nos pés, que os pesquisadores acreditam ser um resquício da evolução a partir de aves de rapina terrestres que precisavam de ossos mais longos nos pés para correr mais rápido. Em contraste, a maioria das aves modernas não precisa correr tão rápido, então seus ossos dos pés evoluíram para serem mais curtos, permitindo que pousem em galhos e capturem presas no ar. Isso mostra que o Kratonavis é essencialmente um dinossauro terópode que evoluiu para ter asas, sem evoluir completamente para uma ave. A espécie era um verdadeiro híbrido entre animais terrestres e o pombo que você vê pela janela. Mas, pessoalmente, eu fico feliz que essas criaturas bizarras tenham sumido. Imagina uma coisa dessas tentando roubar o seu sorvete na praia. Bom, sempre dá para evitar esse problema correndo para a água, mas é bom tomar cuidado enquanto estiver por lá. Se o oceano fosse uma escola, o fundo do mar definitivamente seria a mesa dos esquisitos e nerds. Todos os anos, pesquisadores descobrem novas criaturas marinhas que disputam o título de peixe com aparência mais bizarra. E em 2023 esse posto foi tomado por esse tubarão-gato assustador, com esses olhos demoníacos. Na verdade, a descoberta remonta a 40 anos atrás, quando uma fêmea grávida morta foi coletada na costa da Austrália Ocidental e identificada como um tubarão-gato do sul da China. Só que a criatura era bizarra, já que a sua cápsula de ovo de aparência alienígena e os seus olhos brancos leitosos eram completamente diferentes de outros espécimes de tubarão-gato do sul da China. Mas o que mais poderia ser? Bem, em 2011, pesquisadores encontraram outra cápsula de ovo bizarra, revestida com cristas em forma de T, contendo um embrião de tubarão. Então, mais 2 desses ovos excêntricos foram descobertos na Coleção Nacional de Peixes da Austrália. As cápsulas dos ovos não correspondiam a nenhuma espécie conhecida, até que eles consultaram alguns registros históricos e descobriram que eram idênticas às cápsulas de ovos encontradas na fêmea grávida do tubarão-gato do sul da China, identificado erroneamente muitos anos atrás. Os pesquisadores perceberam que os ovos eram um sinal de uma espécie totalmente nova, então anunciaram sua descoberta e a nomearam Apristurus ovicorrugatus, ou tubarão-gato de ovos com crista. Foi uma descoberta inovadora, mas com os ovos alienígenas da criatura e os olhos demoníacos brilhantes, acho que eu preferia não saber que essas criaturas existem por aí, e agora elas também vão nadar nos meus pesadelos. Agora a gente vai ver a descoberta de uma espécie ainda mais intimidadora. Esse é o corpo fossilizado de um nodossauro de 110 milhões de anos, e agora é conhecido como um dos fósseis de dinossauro mais bem preservados já descobertos. Ele foi encontrado em 2011 por um mineiro de petróleo no Canadá, e quando vivo, esse animal teria cerca de 5,5 metros de comprimento e 1.360 quilos. O nodossauro está tão bem preservado porque o seu corpo foi levado para o mar logo após a sua morte, antes de afundar e ser enterrado no fundo do oceano. Ali, minerais cobriram o dinossauro e lentamente substituíram seus tecidos moles, pele e armadura, preservando sua forma e transformando em uma múmia de pedra. Mais de 100 milhões de anos depois, a deriva continental fez com que essa área do fundo do mar ficasse enterrada sob o Canadá, permitindo que o mineiro desenterrasse o nodossauro do seu túmulo aquático. De acordo com a Lei de Fósseis de Alberta, o dinossauro se tornou imediatamente propriedade do governo. Infelizmente, o mineiro não ganhou um centavo por encontrá-lo. Mas, por outro lado, outras descobertas tornaram as pessoas incrivelmente ricas. O gênio do impressionismo, Vincent van Gogh, teve que esperar muitas noites estreladas antes que o mundo viesse a apreciar a genialidade das suas pinturas do século XIX. Talvez isso explique como uma das obras do mestre, Pôr do Sol em Montmajou, só veio à luz do dia quando o norueguês a descobriu em seu sótão em 2013. Especialistas logo analisaram a obra e confirmaram que se tratava de um trabalho experimental perdido, pintado por Van Gogh em 1888. Ninguém sabe como ela foi parar no sótão, mas após a verificação, o proprietário a vendeu para um colecionador particular por uma quantia desconhecida. Não se sabe quanto ele recebeu, mas outras pinturas dessa linha foram vendidas por até 82 milhões de dólares. Então, seja qual for o valor recebido, o cara certamente ficou rico. Ainda assim, outras pessoas fizeram descobertas ainda mais valiosas enquanto exploravam suas casas. Certo dia em 2013, um casal da Califórnia caminhava por sua propriedade de pouco mais de 80 hectares, quando se deparou com uma lata enferrujada pendurada em uma árvore. Eles nunca tinham notado a lata antes.
antes, e após uma inspeção mais detalhada, descobriram uma segunda lata saindo da terra abaixo dela. Eles desenterraram a lata e o que encontraram dentro dela logo ficou conhecido como o Tesouro de Saddle Ridge, o tesouro enterrado mais valioso já descoberto na América. A lata estava cheia de moedas de ouro, e nos 3 dias seguintes eles desenterraram mais 7 latas e encontraram 1.427 moedas raras americanas, datadas de 1847 a 1894. O casal ficou tão assustado que a sua primeira reação foi enterrar as moedas de novo, até decidir o que fazer com elas. Depois de muita reflexão, eles contataram uma empresa especializada em moedas, que foi inspecionar o tesouro. Descobriram que o valor nominal total da descoberta era de 27.980 dólares, mas as moedas eram tão raras e estavam em tão perfeito estado que o tesouro tinha um valor real de 10 milhões de dólares. Hoje, o casal, que prefere manter o anonimato, está vendendo 90% das moedas pela Amazon e doando parte da renda para instituições de caridade, mas ninguém sabe a origem das moedas. Alguns associam a antigos criminosos do Oeste, como Jesse James, enquanto outros dizem que o tesouro foi escondido pelos Cavaleiros do Círculo Dourado, um grupo pró-escravidão que queria financiar uma segunda guerra civil no século XIX. Independentemente da origem, o tesouro agora pertence ao casal californiano, e eles não são os únicos a descobrir ouro enterrado. Antes da invenção dos bancos, as pessoas precisavam guardar dinheiro em algum lugar. E que lugar é mais seguro do que um buraco no chão? Isso mesmo, a gente vai falar sobre um tesouro enterrado. O projeto de levantamento arqueológico de Notion tem como objetivo investigar e mapear as ruínas de Notion, uma antiga cidade grega na atual Turquia. Eles examinaram as ruínas físicas na superfície, usaram sensoriamento remoto para mapear o solo abaixo delas e realizaram escavações que revelaram principalmente fragmentos de cerâmica e pontas de flecha. Mas em 2024, enquanto escavavam sob uma das casas há muito em ruínas na cidade, eles literalmente encontraram ouro, descobrindo um pote transbordando de moedas antigas brilhantes. As moedas foram identificadas como dáricos persas do século V a.C., devido às suas representações de arqueiros agachados. Elas foram enterradas durante um período em que o Império Persa e os gregos lutavam pela área ao redor de Notion, e naquele momento a cidade era ocupada especificamente por mercenários gregos que simpatizavam com os persas. Por isso, os arqueólogos acreditam que o tesouro de moedas provavelmente foi dado a um deles como pagamento para lutar em uma batalha. Eles não revelaram quantas moedas foram encontradas, mas com base nas fotos, claramente era uma grande quantidade. Além disso, um único dárico equivalia ao salário de um soldado por um mês inteiro na época. Então é compreensível por que o dono do tesouro quis enterrá-lo para mantê-lo em segurança. Descobertas como essa são incrivelmente raras, porque normalmente ninguém enterra tanto dinheiro sem recuperá-lo mais tarde. Então talvez o dono tenha tido um fim prematuro antes de poder gastar o dinheiro. E é uma pena que ele nunca tenha tido a chance de gastar em uma nova armadura ou em umas férias agradáveis. Falando em espólios de guerra e relíquias militares, milhares de artefatos da Segunda Guerra Mundial são encontrados na Europa todos os anos, desde bunkers costeiros cobertos de areia até minas terrestres há muito esquecidas, mas alguns são mais especiais que outros. E durante a guerra, sabe-se que soldados saquearam palácios e museus em busca de objetos de valor inestimável, que, segundo relatos, ainda estão escondidos por todo o continente. Há uma história popular na Polônia de que no final da Segunda Guerra, um trem alemão carregado com 300 toneladas de ouro, joias e obras de arte roubadas entrou em um túnel perto do castelo de Chas e nunca mais saiu. Seu paradeiro era um mistério e ninguém sabia se ele realmente existiu. Mas 70 anos depois, 2 homens chamados Piotr Koper e Andreas Richter anunciaram que haviam usado um radar de penetração no solo na área e encontrado a impressão de um trem enterrado profundamente no subsolo. A trama se complicou quando o tabloide polonês Fakt recebeu imagens de um trem de uma fonte anônima que alegava ter encontrado o tesouro. Isso era inverossímil, mas ninguém conseguia provar definitivamente que as fotos não eram reais. Então as autoridades polonesas isolaram a área e começaram a escavar o local. A expectativa cresceu e por um momento pareceu que a história fantasiosa poderia ser verdadeira. Mas após um ano de escavações, o trem não apareceu e concluiu-se que a varredura feita pelos homens devia ter mostrado formações rochosas com o formato de um trem e que aquelas imagens anônimas do jornal eram falsas. Bem decepcionante. Mas não se preocupe, outras evidências mais legítimas de tesouros da Segunda Guerra foram encontradas ainda mais recentemente. Em 2023, o Arquivo Nacional da Holanda divulgou 1.300 documentos históricos, incluindo um mapa que supostamente marcava a localização de um famoso tesouro enterrado próximo a uma pequena cidade chamada Omeren. Na Holanda, esse tesouro perdido é procurado desde o fim da guerra e, segundo relatos, consiste em 4 caixas de munição cheias de moedas e joias, avaliadas em 19 milhões de dólares, roubadas de um banco em Arnhem por soldados alemães. Eles enterraram o saque em um local secreto enquanto fugiam após a rendição
destruição da Alemanha, e o Instituto Holandês de Gestão de Ativos e Propriedades fez diversas tentativas de encontrar o tesouro desde 1945. Todas elas falharam, mas agora que o mapa e a existência do tesouro foram confirmados ao público, qualquer um pode tentar sorte e reivindicar esses milhões para si. Nenhum tesouro foi encontrado ainda, mas os caçadores de tesouros ávidos não se deixam desanimar, e pessoas de todo o mundo vão a Omeren em busca da fortuna. E olha só que coincidência, eu acabei de comprar passagens para Holanda nessas férias. Acho que em algum momento todo mundo já sonhou em encontrar um tesouro enterrado, mas algumas das maiores e mais significativas descobertas do planeta estão bem na superfície. Sejam alienígenas, magos ou gigantes, Stonehenge sempre foi um dos temas mais populares entre teóricos da conspiração, que criaram teorias extravagantes para explicar por que isso foi construído. Historicamente, os acadêmicos também não tinham respostas concretas, até 2022, quando pesquisadores anunciaram que finalmente descobriram o verdadeiro propósito de Stonehenge e puderam pôr um fim às teorias. E não, a estrutura não é uma plataforma de pouso alienígena, é um calendário neolítico. Depois de muita pesquisa, eles descobriram que o número e a disposição das pedras correspondem a um ano tropical de 365 dias, com cada uma das pedras no grande círculo de arenito representando um dia dentro de um mês. As 4 pedras de estação ao redor da parte externa levam em conta até os anos bissextos. Essa conclusão não é 100% certa, mas as evidências são convincentes, e seria uma coincidência incrível que as pedras se alinhassem tão perfeitamente. Se isso for verdade, Stonehenge se torna um dos calendários solares mais antigos conhecidos, com a sua construção provavelmente iniciada em 3100 a.C., aproximadamente a mesma época em que os egípcios introduziram seu calendário de 365 dias. Aliás, os dias bissextos só foram formalmente introduzidos em 46 a.C., durante o Império Romano. Portanto, a precisão desse calendário é algo simplesmente impressionante para uma estrutura tão antiga. Será que eu poderia usar Stonehenge para não perder mais minhas consultas? Qual dessas descobertas incríveis foi a sua favorita? Deixa um comentário me contando e obrigado por assistir. Até a próxima!